amigo, minha amiga, aqui, doutora Simone Neves, ao meu lado, doutor Marcos Lopes Heleno, nosso grande diretor jurídico da UPRJ. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Idoso, Vozes da Velhice. Toda quarta-feira, hein, gente, às 10 horas, com reprise aos sábados, às 14 horas, na TV Max, canal 525 da NET Claro. E aproveita, ó, se inscreve lá no YouTube, no nosso canal, compartilha com os amigos, com a família. Vamos transmitir toda essa informação que é importante para você e pra gente também. Gente, mais uma vez eu digo para vocês, ó, Deus é tão bom, mas é bom demais. Ele ama esse projeto. Deus tem dado a honra de contar com pessoas tão especiais, pessoas tão usadas para esse tempo. E a pessoa aqui, hoje, no nosso Pod Idoso, é muito especial e vocês vão ver. Hoje vamos conhecer uma iniciativa que vem emocionando o Brasil, que é o Balé aos 60, mostrando que nunca é tarde para dançar, sorrir e se reinventar. Recebemos hoje aqui no Pod Idoso a idealizadora do Balé aos 60, um projeto, gente, que tem transformado vidas por meio da dança, da autoestima, da convivência. Seja muito bem-vinda, Lu Fernandes. Que honra! Muito obrigada pelo convite, a alegria é imensa estar aqui falando sobre o meu projeto, doutora Simone, doutor Marcos, e é sempre uma alegria quando eu recebo um convite para falar sobre esse projeto que é tão importante, não apenas para mim, como também para todas as pessoas que são alcançadas. E é interessante, doutor Marcos, que é encantador. Ela vai explicar como é que funciona, mas quando eu comecei a assistir e vi os aulões que ela promove, e com pessoas de 60 anos e toda a história dela, e aí começa contando pra gente um pouquinho da tua história. Como que você chegou no balé? Como que chegou na sua vida? Então, o balé chegou até mim e eu até ele, porque eu tenho uma ligação próxima com Ana Botafogo, porque ela é prima do meu marido. Então, sempre fui uma espectadora do balé, não fiz balé na infância, nem na juventude, e sempre tive vontade de fazer balé, e não era muito comum essa coisa de balé adulto, né? Você que, como professora de balé, você sabe disso, né? Que essa história, esse advento do balé adulto, ele é uma coisa mais recente. Então, quando eu tinha 40, 50 anos, não me ocorria pensar em fazer balé. Imagina, estou velha para isso, né? E aí as pessoas, engraçado que é até uma crueldade, porque elas acabam rotulando, né, a bailarina como aquela figura daquela jovem, escultural, esbelta, com aquele corpo, né, muito magra, tendencioso à dança, né, com a muito ponta novinha, do pé, né? Com a ponta do pé. Mas na realidade, assim, a gente tem que concordar que o balé clássico, ele pede isso, né? Há um critério para quando uma menina quer se tornar profissional, ela tem que começar a estudar desde cedo, ela dedica horas a fio, ali fazendo os ensaios, fazendo aula. Até o corpo, tem uma exigência estética, isso é evidente. Mas tem o outro lado do adulto que é fazer o balé por prazer. Isso é muito legal, né? Porque tira esse limitante, traz uma democratização dessa questão, né? Abre novos espaços, né? Para que a pessoa possa vir aprender o balé. Exatamente. Só que, assim, havia e ainda há, na verdade, muitos preconceitos em relação a isso, né? Hoje, se você for lá, 20 anos de idade, já é velha para o balé, né? Imagina com 60. E quando eu resolvi, na verdade, por que 60 anos, né? Porque eu tinha vontade, mas eu vinha adiando aquela vontade, aquele sonho, por falta de coragem. E quando eu completei 60 anos, eu falei, eu agora tenho coragem para tudo, porque agora eu sou oficialmente idosa. Então, e a minha sogra dizia uma coisa muito curiosa, porque ela dizia, depois que eu completei 60,
primeiro, não chamo mais ninguém de senhor. Então, isso ficou aqui gravado na minha cabeça. E depois dos 60, eu falei, agora, se eu não fizer agora, eu vou fazer quando? Não, e o que eu achei muito interessante da Lu é assim, que ela começa a desmistificar essa questão do envelhecimento. Olha pra Lu. É o contrário, né? Fiz 60, agora eu não posso mais nada, não. Fiz 60, agora eu posso tudo. Agora eu posso. Olha pra Lu. Cabelos brancos, compridos, tatuada. Sim. E bailarina. Exato. Não é verdade? Então, tudo que eu não tinha, o cabelo também foi aos 60. A tatuagem também? A primeira tatuagem aos 60. Aos 60? Que interessante. Minha filha é tatuadora, né? Então, que legal. E essa daqui é recente, inclusive. Tem uma semana que eu fiz essa daqui. E assim, tudo aos 60 me veio... Falei, agora eu tenho coragem, claro que eu tenho coragem. Porque também, se eu não fizer com 60, vou fazer quando, né? Exatamente. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu comecei a fazer aula de balé, comecei a fazer aulas particulares num primeiro momento. Eu fui para uma turma de balé, mas eu tenho uma questão auditiva, de perda auditiva. E na ocasião, eu não usava aparelho auditivo. Hoje eu uso, sou assim, a pessoa mais feliz do mundo. E eu tive essa dificuldade em sala de aula, porque eu não ouvia... Ficava constrangida de ficar parando, né, interrompendo a professora para perguntar o que ela tinha dito, qual teria sido o comando. E aí eu optei por aulas particulares, mas antes de começar eu pedi a bênção para Ana Botafogo, porque... Que bênção, né? Não, e a Ana já tinha parado de melhor, dançar, né? E eu falei, bom, eu vou perguntar, eu vou comentar com ela. Falei, Ana, eu tô querendo fazer balé. Porque eu precisava saber o que ela poderia dizer. Ah, Lu, faz outra coisa, balé é tão difícil. Porque é difícil, balé não é uma coisa fácil. Lu, faz outra coisa, faz pilates, faz yoga, né? Faz alguma coisa para se movimentar, faz dança de salão. Mas não, ela falou, que ótimo, eu quero te dar uma aula. Aí, pronto, eu já me senti liberada. Mordeu, né? a isca. Já me senti bailarina a partir dali. Né? E então eu comecei a fazer essas aulas, me preparei um pouquinho para ter a primeira aula com a Ana Botafogo, porque né, eu tinha que estar minimamente preparada. E eu criei o meu perfil Balé aos 60 e comecei a postar trechos das minhas aulas. E eu tive um retorno absurdo de pessoas, assim, aí eu volto a dizer, de 20, 30, 40, 50, 60, meu sonho, eu nunca tive coragem, ou eu fui rejeitada numa escola, eu sofri preconceito, e eu estou me realizando através de você. Por que você não abre uma turma? Por que você não vem para cá? Eu estou aqui no Ceará, estou aqui na Bahia. E eu não tinha intenção, como não tenho, de abrir turma, de abrir escola, enfim, não é o meu negócio. Aí depois de um ano fazendo balé, eu criei o Aulão do Bem. Eu criei uma primeira reunião, cheguei numa escola de dança e falei, você abre a sala para mim? Para eu reunir algumas alunas, 10 pessoas para fazer? Uma amiga minha. Ok, tá aberto. Aí reuni, foram 20 pessoas. Olha, e já de primeira. Na primeira aula. Aí falei, bom, então esse foi o primeiro. Vamos fazer um todo mês. Isso fez 3 anos agora, em fevereiro. Todo mês a gente tem um aulão. A gente reúne, porque assim, o aulão ele não tem sede. E ele acontece cada mês num espaço diferente. No espaço de dança, de um modo geral. Esse ano a gente até fez um espaço totalmente inusitado, que foi na escola do Gringo Cardia, que é um galpão lá no Porto Maravilha, que não tem barra, não tem espelho, não tem linóleo, não tem nada, e foi uma aula linda, maravilhosa. Mas, em geral, é um espaço de dança. E depende do que aquela escola, do que aquela sala consegue acomodar, né? Então, a gente já fez aulão no Teatro Municipal. No Teatro Municipal, a gente reuniu 200 pessoas. Que interessante. De 20 para 200. Poxa. A gente fez agora, por último, da La Oscar,
como a gente tem lá uma sala ao lado da outra, a gente reuniu 75. Coube, apertadinho e tal, mas coube. E assim, a coisa foi crescendo, sabe? A gente foi para São Paulo 2 vezes, a gente fez aulão na escola do Teatro Municipal de São Paulo. Olha que interessante. Fez uma escola de dança particular de São Paulo também. Fomos convidados para ir para Vitória, fizemos um aulão em Vitória. Mas e o dia a dia dessas aulas de balé? Como é que elas acontecem? Vocês têm uma rotina ou Não, só Não, nós não temos uma rotina. Participam do aulão todas as pessoas, todas as idades, todos os corpos. O aulão, a aula que é conduzida por 2 professoras, ela é uma aula para iniciante, tá? Só que nessa aula tem quem nunca fez balé, quem é profissional. Nós temos professoras de dança que fazem aula, temos alunos de escolas de dança que fazem a aula, porque o aulão do bem, ele é mais do que uma aula de balé. Ele é um espaço de convivência. Socialização, terapêutico, socialização, né? E outra coisa, terapêutico, porque eu costumo dizer, não é terapia, mas é terapêutico. Terapêutico, sim. E é dali que sai o pontapé inicial, né? Para a pessoa começar a se perceber. Começar a se perceber. E o aulão, ele foi criado com esse propósito de atingir esse público 60 mais. Mas o aulão está aberto para qualquer idade. Muito legal. Então a gente tem criança de 8 anos que participa e temos a mais velha até agora, 88. Olha. Isso é maravilhoso. A gente está falando da questão da intergeracionalidade, né? É muito legal quando você vê uma pessoa 60 a mais convivendo no mesmo espaço com uma criança, com um adolescente, a troca de experiência, de fase de vida. Isso é muito bacana. Eu acho que isso faz uma diferença enorme. Porque, assim, é muito comum quando a pessoa mais velha, 60 a mais, que ela vai se matricular numa escola de dança. É normal que ela queira entrar numa turma em que as participantes tenham ali mais ou menos a mesma faixa etária que ela. É muitas vezes desconfortável para ela entrar numa turma só de jovem. É uma turma de adulto, mas só tem menina de 20, 30, ela tem 60, 70 anos. Então, para ela é desconfortável. Mas isso não acontece no aulão. No aulão, você tem, vai assim, a avó, a mãe e a neta. Então, essa interação, ela é muito interessante e eu vejo assim uma forma muito positiva, que é um olhar que essa criança, esse jovem tem para a pessoa idosa, um olhar diferente, né? Porque essa criança, esse jovem, ele já não vai mais olhar para a mãe, para a tia, para a avó, como aquela pessoa que só está em casa, que não pertence que está fora da sociedade. E até com uma visão, às vezes, preconceituosa, né, sobre o envelhecimento. Exatamente. E você deve ter ouvido já muitas histórias assim de superação, né? Muitas. Mas, doutora, vamos pro comercial, na volta a gente vai falar sobre essas histórias. Chegou o Farma Idoso. É a farmácia da pessoa idosa. Mais do que uma farmácia, a Farma Idoso é uma parceira especializada no cuidado da pessoa idosa, das famílias, dos cuidadores e das instituições de longa permanência. Aqui você encontra medicamentos de referência e genéricos, fraldas, insumos injetáveis e produtos essenciais para garantir conforto, segurança e bem-estar no dia a dia. Tudo isso com atendimento especializado, cotação rápida e entrega programada. Porque cuidar da saúde é muito mais do que entregar produtos. É oferecer tranquilidade para as famílias e suporte para quem dedica a vida ao cuidado. Se você procura confiança, qualidade, comodidade e atendimento humanizado, conte com quem faz do cuidado sua missão. Farma Idoso. Confiança que faz bem. Cuidado que acolhe.
Então, doutor Marcos, A pergunta de ouro, né? Sobre a questão de idosos que fizeram 60 a mais, o balé se superaram, histórias de vida. A gente estava falando sobre superação. Exato. Você deve ter muitas histórias de superação, né? Deve ter presenciado já. Muitas, muitas. Eu recebo centenas de relatos, fora o que acontece no próprio aulão, né? A gente teve um aulão, por exemplo, que a participante estava completando 80 e alguma coisa, e depois dessa aula ela chorava copiosamente porque ela estava realizando um sonho de infância. Isso é muito bacana, fazendo né? aquela aula de balé. Poder participar desse momento, né? É muito gratificante. Eu costumo dizer assim que as pessoas me agradecem muito. Ai, muito obrigada, muito obrigada. A gente que ganha, né? A gente que cresce, a gente que aprende. Eu sempre falo isso. Exatamente. A interação com o ser humano é fantástica porque ambos aprendem, ambos crescem. E o nosso objetivo aqui, Elu, é combater essa questão do etarismo, né? Porque ainda é muito presente. Você consegue, com o teu projeto, você tem essa intervenção desses haters de com críticas, né? Tá idosa, tá isso. Tenho, pouco, mas tenho, tá? Eu já sofri críticas, assim, bastante duras. Por exemplo, de postar um trecho de uma aula, até do aulão mesmo, e da pessoa perguntar onde é o asilo. Que absurdo, que absurdo. Assim, nesse nível, que absurdo, sabe? Que absurdo. Que mais? Tem um cara, um brasileiro que mora em Portugal, e ele foi bastante ostensivo. Ele se diz professor de balé lá. Parece que a mulher, a esposa dele, era bailarina. E ele fez várias críticas a mim, a minha pessoa. E aí teve uma parte muito engraçada que ele disse assim: a minha mulher dançou até certa idade. Depois nós decidimos que ela deveria parar. Que absurdo, né? Já mostra então, uma posição. Já mostrou muito sobre do ele. Corpo sobre a mulher. Exatamente. Enfim. Então já mostrou sobre ele, né? Então nós decidimos que ela tinha que parar porque ela estava se sentindo uma Gisele. Ou seja, ela não podia se sentir uma Gisele. Que absurdo, né? Que absurdo. Não, e as pessoas, elas são tão cruéis, né? Sim, sim. Eu tenho Maldosas. 53 anos. E eu não me lembro na vida, eu acho que só uma vez que eu cortei o cabelo aqui um pouco acima dos ombros. Mas já me fizeram uma pergunta assim: até que idade você vai manter cabelos longos? Isso é um absurdo. Até quando eu quiser, né? Até quando eu quiser. O cabelo é meu. Até quando eu quiser. Até quando eu quiser, eu tô bem e assim. E onde está escrito tem que um protocolo, um padrão. Precisa ter, a partir de tal idade, cabelos curtos. Não é? Assim, eu acho que isso é muito comum com a gente, com as mulheres, né? Porque a mulher, ela sempre está sendo criticada. Uhum. Se cortar, é criticada. Se deixar crescer, se criticada. pinta, é criticado. Se não pinta, é criticado. Se não pinta, é criticado. Então, assim, eu já me habituei, sabe, a lidar com essa questão. Porque eu já sofri também críticas com relação ao cabelo. Nossa, que coragem! Nessa idade, cabelo branco e grande. Olha. Que absurdo, cara. E é super bonito. Que coragem. E a Lu é uma mulher linda, né? Sim, olha, claro. assim, Absurdo. visualmente, como é engraçado que em 2026 a gente consegue enxergar uma mulher de 60 anos, comparado a alguns anos atrás, era uma idosinha, né? Sim, não precisava ter 60. Hoje você diz que a Lu tem 60 não anos. não precisava ter 60 para ser idosa. Não né? é? Exato. Eu acho que com 50... Acho que na época da minha avó, com 50 anos, já era. Eu vi uma palestra do Dr. Drauzio Varela, muito interessante, num congresso que a gente participou, que ele falou assim: olha como é que o mundo evolui. Há 40 anos atrás, 50 anos atrás, saiu num jornal assim: uma pessoa idosa faleceu na sua cama porque caiu um muro que bateu um caminhão em cima dela aos 40 anos. Ou seja, aos 40 anos, ela era o idosa. jornal já chamava aquela pessoa. Hoje, você tem pessoas com 60, 70, com 80, que não tem aquele aspecto que a sociedade tenta impor à pessoa idosa, né? E às vezes você vê um jovem que às vezes tem um pensamento, né, uma forma de viver muito mais engessada, né,
do que uma pessoa idosa. A pessoa idosa tem mais alegria, tem mais liberdade, Exatamente. se cuida melhor. Sim, né? sim. E essa convivência, eu adoro jovem, adoro conviver com adolescentes, porque eu acho que essa troca é tão bacana, né? Eu tenho 2 filhas jovens de 29 e 31 e eu aprendo muito com elas, né? Porque até a forma de falar, né? As coisas que vão mudando, né? Os vocabulários que vão... E hoje tem várias coisas assim, né? Que a gente... Se a gente não ficar antenada, Você não entende mais nada, né? Parece que é outro português, né? Outro dia, eu lembro quando a primeira pessoa que falou assim, não, porque isso aqui tá hypado. Eu falei, não, Que é isso, né? hypado? Hypado? Não, hypado. É. Então, assim, são coisas, né, que você convivendo com as pessoas mais novas, e, assim, e a agilidade que eles têm de mexer fantástico. nesses tablets, computador. O próprio Dr. Marcos estava falando outro dia do filho dele, que estava dando aula de inteligência artificial para ele. Papai, aqui, como é que você faz esse vídeo aqui? Eu vou botar meus amigos aqui na escola cantando um show de rock, você tá na plateia. Quando eu ver um vídeo profissional... Qual a idade dele? 8 anos. É incrível. Porque eu usei o Canva, aí eu usei isso aqui também, retoquei com aquilo, falei, caramba. É incrível, né? Como a evolução é rápida e a gente tem que rápido. acompanhar, né? Senão você fica completamente Sim, fora, né? sim. E assim, há ideias de ampliação desse projeto para outros estados? Então, Alguma barreira para isso? ele já houve um pequeno avanço. Eu quero que ele cresça. Você precisa uma política pública, né? Tem todos os municípios, Eu enfim. quero que ele cresça. Fantástica a ideia. Eu criei depois do Aulão do Bem, porque eu tenho uma coisa assim que não me deixa ficar muito quieta. Eu sou uma pessoa calma, tranquila, até demais, me irrita um pouco a minha tranquilidade, porque as pessoas, você é tão calminha, você é tão tranquila, mas eu tenho uma coisa que eu não posso ficar muito tempo fazendo a mesma coisa e não pensar à frente. Então eu criei o Balé 60 Social. O que é o Balé 60 Social? Eu fiz parceria com uma escola de dança na Vila da Penha. O que significa? Uma parceria em que mulheres 55 mais têm aula de balé gratuita todo sábado. É uma parceria em que a escola cede o espaço e eu pago a professora. Que bacana. Para ministrar essas aulas. E a gente tem uma turma de 16 alunas. Que legal. De 55 até 82. E elas estão assim, isso começou esse ano, elas estão numa alegria, numa felicidade, já fizeram apresentação de meio de ano. Que legal. Assim, sabe o que está me vindo na minha cabeça agora? A gente teve um episódio aqui com a Associação Parkinson Carioca. Exato. Imagina, quantas pessoas eles não têm e quantas mulheres que têm Parkinson que gostariam, né, de participar de um projeto assim. A gente tem uma participante com Parkinson, que ela faz balé regularmente, é uma mulher 70 mais, e o médico sempre diz para ela da importância que é. Até porque ela está trabalhando a mente dela também. Sim. Né? A mente, e o Parkinson, ele tem os sintomas não motores. Né? Se ela não trabalhar, e foi uma ótima ideia que ela teve de fazer isso, porque ela está trabalhando a parte motora, mas muito mais também essa parte não motora. Sim, né? sim. E o balé, assim, independente de a pessoa ter uma condição, uma patologia, para a pessoa idosa é maravilhoso, porque trabalha equilíbrio, né? Trabalha parte motora. Você tem que usar muito a cabeça para você né, decorar passos, os movimentos, ritmo. Então, assim, a musicalidade. Então, é muito interessante. Agora, uma coisa que eu não contei é que no final do ano passado, a gente fez o primeiro aulão lá na escola da Dalal Ascar. E quando ela viu as 2 salas cheias, ela ficou muito encantada.
imediatamente ela falou, eu vou montar uma coreografia e vocês vão dançar no final do ano. Olha, que e bacana. assim foi feito. Que bacana. A Dalau, assim, é uma pessoa que não existe, né? Ela ensaiou, no final a gente afunilou, deu 50 pessoas para se apresentar, porque as pessoas tinham que ter compromisso com ensaios e tal, e ela ensaiou essas 50 pessoas, dividindo em 3 grupos, ela, pessoalmente, com apenas uma bailarina assistente, ela deu toda orientação, e foi para ela assim, uma alegria, você percebia que a alegria era muito maior dela, sabe? Eu, por exemplo, subi ao palco pela primeira vez. Olha que bacana! Pela primeira vez, coreografada por Dalau Ascar, então assim, não é qualquer coisa, né? Mas ela estava numa felicidade, numa alegria, que é aquilo que eu falei, né? A gente fica muito mais feliz quando o outro está feliz com aquilo que você faz, né? E isso foi muito interessante. E a Ana Botafogo participa desses aulões com vocês? Sempre que pode. No último ela participou. Que legal. Foi agora, no último sábado. Elas por si só já é uma inspiração absurda, né? Total. Absurda. Né? Só a presença dela ali. Só a presença dela. Já causa uma inspiração absurda. Exatamente. Né? E assim, pelo que eu vejo, para implementar, além, claro, né, dessa boa vontade que você teve de criar o projeto, você tem esse custo com um professor ali e com um espaço que pode ser cedido, né? Sim. E o projeto, ele recebe doações também? Ele aceita algum tipo de incentivo, de parceria nesse sentido? Então, primeiro, é tudo muito informal, né? Tem 3 anos de informalidade. Nossas doações, porque, como eu falei, quem participa faz uma doação para um projeto. Sim. Que é o projeto Vidançar. Eu vou tentar agora uma lei de incentivo, já estou trabalhando isso, para o Balé aos 60 Social, Exato. que eu quero expandir, porque quando eu criei na Vila da Penha, aí vem a demanda, né? Eu também quero, vem aqui para o meu bairro, vem para a minha cidade. Então, assim, o meu desejo no momento é expandir esse projeto, inicialmente para o município do Rio de Janeiro e depois para o estado do Rio de Janeiro. Bacana. Por que eu fiz essa pergunta? Exatamente por causa disso, né? A gente tem até como intervir, né? Então, exato. Por quê? É um projeto muito bem pensado, que traz uma questão de alcance democrático para a pessoa idosa, até para a pessoa não idosa, muito bacana. E alcance de todos. Alcance de todos, a baixo custo. Porque não é, por exemplo, um projeto que tem que ter um equipamento muito caro para ser feito e tal, né? Um espaço, como você falou, a gente fez aula num espaço que não tinha espelho, não tinha... A gente adaptou, ou seja, dá para adaptar pela realidade social de cada local, né? E por que não expandir? Então, assim, com o conhecimento técnico que a gente tem de políticas públicas, de financiamento, incentivo, dá para poder buscar um projeto público e ampliar esse projeto para outras comunidades carentes, outros locais de acesso, né, para aumentar. Sim, é isso que eu o alcance dele, bacana. E aproveitando, quem está nos ouvindo aí na TV Max, aí no canal 525, pode deixar o contato, né? Sim, olha, eu quero uma empresa e quero participar, eu quero estar podendo, de alguma forma, ajudar, suponhamos, o projeto. Então, entre em contato, pode fazer alguma doação, pode falar, olha, eu não tenho condição de doar a questão financeira, mas eu tenho aqui um galpão da empresa que a gente pode fazer esse projeto aqui. Então, trazer novas possibilidades, né? As pessoas também que nos ouvem que querem Sim, um professor, né? Eu quero me doar para dar aula nesse projeto. Então, me informa como seria, como eu posso ajudar. Vamos colocar o seu contato aqui. Nosso objetivo também é esse, sabe? É tentar melhorar, né, as coisas que já existem, as boas ideias, né? E divulgar e propagar, né? Maravilha. Lu, deixa eu te fazer uma pergunta. Existem alguns mitos, né? Eu acho que esse espaço aqui é muito interessante para a gente tirar essas coisinhas que as pessoas colocam na cabeça, né? Eu tenho artrose, eu não posso participar dessa aula, né? Então, aí é uma questão delicada porque você está falando de uma patologia e não é minha área, né? Mas o que eu costumo dizer, eu, por exemplo, tenho uma cunhada que ela participa de todos os aulões. E ela, quando chega, ela, Lu, eu tô com problema no joelho, não sei o que. Eu falo, olha, então
você vai fazer Dentro da sua limitação. dentro da sua limitação. É isso. O que você consegue O importante fazer. é você participar. A gente fala de adaptar, né? Adaptar o Exatamente. exercício, o movimento. Agora, é claro que a orientação médica é fundamental. Aham. Sim, sim. Né? Sim, A sim. orientação médica é fundamental. O médico tem que dizer se ela pode. A aula é pesada? Não é pesada, é uma aula de iniciante. Mas uma avaliação médica e uma autorização médica é importante. Depois dos 60, não consigo aprender mais nada. Ah, é mito, né? É mito, total. Basta ter disponibilidade, né? E querer, Querer, né? né? Ter desejo, tem né? que querer, tem que desejar antes de tudo. Eu né? costumo falar que tolo fala do que vê e sábio fala do que quer viver, né? Basta você realmente desejar aquilo, querer aquilo que é possível. É verdade. possível acontecer. É verdade. E tem um mito também que é mais pro homem, né? O homem fala muito isso. Ah, mas eu sou muito duro, eu não consigo ter a malemolência, não vai dar certo, não vou conseguir. Isso é mito ou verdade? Olha, tem muitas mulheres que falam isso também. Eu escuto tá? mais de homem. Não, eu sou muito durão, não vou conseguir ficar fazendo esse movimento. Olha, eu acho que é uma questão de tentar, né? Eu acho que tem que tentar. Exato. Outra coisa também que falam é quem nunca dançou, nunca vai conseguir. Ah, é mito, né? Você é um exemplo disso, né? mito. Com 60 anos começou Começou a dançar e hoje tá aí, né? Dando Não, aula. mas eu tô e com tudo. 65 e não sei dançar, não. Tá? Não, gente, vamos combinar que a pessoa faz 20 anos. Ah, sim, Não, claro. mas eu de digo nada. assim, o que é que a gente está falando de dançar? Não é sair uma coreógrafa, não é sair uma exímia... fazendo 32 Pois não é isso, entendeu? entende? Não é isso. É você conseguir usar a musicalidade, né, e o seu corpo, sentir o seu corpo de forma livre, Sim, né, com liberdade. com liberdade, Não é? exatamente. Porque existem algumas coisas que, assim, na pandemia aconteceu uma coisa assim bem engraçada. Todos nós ficamos em casa, mas eu saía para trabalhar porque eu tenho 3 residenciais e não ia poder deixar os idosos. Mas eu sentia muita falta de atividade física, porque as academias estavam fechadas, espaços tudo fechados. fechado. E aí eu pensei assim, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas? Aí eu comecei a fazer uma aula de zumba com uma colega que fez balé comigo. E aí eu, de vez em quando, participava daquela aula ou não, aí daqui a pouco começaram as pessoas mesmo que eu conheço, você podia dar aula do condomínio, você podia fazer isso, podia fazer aquilo. Eu falei, cara, eu vou pegar o meu celular e aí, eu vou começar a dançar e quem quiser participar vai estar dançando junto. Daqui a pouco, Lu, quando eu vi, Tinha um grupo, né? tinha um grupo de 15 pessoas. Acredito. 15 pessoas fazendo aula. Eu, a ponto, olha a coisa, foi tão assim que eu pensei assim, eu vou começar a voltar a dar aula. Eu vou voltar a dar aula. Olha que há anos eu não fazia isso, né? Mas porque é tão contagiante o fato de você estar ali com aquele envolvimento com a música, com as pessoas, sentindo o seu corpo, que é assim, o tempo passa, quando você vê a aula tá acabando, né? E você quer mais. Exatamente. E na pandemia as pessoas ficaram muito isoladas, né? Muito isoladas. Então qualquer iniciativa dessa era muito bom porque trazia um convívio social, mesmo diante de uma tela. Você estava conseguindo falar com alguém, conversar com alguém, né? Trocar experiências. Conseguir interagir, né? Isso é muito importante. E assim, outra coisa legal, há uma necessidade que estava reprimida, que quando você conseguiu observar, veio e encheu rápido. Sim. Da mesma forma o balé aos 60, né? É uma necessidade de você estar reprimida, um espaço que você não conseguia ali ocupar. Quando você teve essa ideia, você falou, primeira aula eu já tinha 20, agora eu já fiz aula para 200 pessoas. Enfim, o céu é o limite, né? E com a população idosa cada vez mais crescendo mais. Eu tenho uma pergunta para fazer para a Lu, mas vamos para os nossos comerciais? Vamos sim. Chegou o Farma Idoso. É a farmácia da pessoa idosa. Mais do que uma farmácia, a Farma Idoso é uma parceira especializada no cuidado da pessoa idosa, das famílias, dos cuidadores e das instituições de longa permanência.
Aqui você encontra medicamentos de referência e genéricos, fraldas, insumos injetáveis e produtos essenciais para garantir conforto, segurança e bem-estar no dia a dia. Tudo isso com atendimento especializado, cotação rápida e entrega programada. Porque cuidar da saúde é muito mais do que entregar produtos. É oferecer tranquilidade para as famílias e suporte para quem dedica a vida ao cuidado. Se você procura confiança, qualidade, comodidade e atendimento humanizado, conte com quem faz do cuidado sua missão. Farma Idoso. Confiança que faz bem. Cuidado que acolhe. Então, assim, mas Lu, voltando, né, o que a gente conversou tanto, né? Muita coisa legal. E tem muita coisa ainda para conversar. A gente vai ter que ter um ou dois, eu acho. Pois é. Mas, assim, as pessoas que hoje estão nos ouvindo, e eu tenho certeza que algumas devem estar pensando assim, eu gostei tanto de ouvir a Lu, eu queria tanto, mas tenho vergonha. Então, se você tem vontade de fazer balé ou qualquer outra dança, não tenha vergonha. Não se deixe intimidar. Você pode, qualquer pessoa pode. Eu comecei com 60, estou com 65 anos agora e nada pode nos parar. Porque eu acho muito bacana você falar de terceira idade, você falar de realizar depois dos 60 anos, quando você está numa condição de privilégio e que a grande maioria não tem essa possibilidade. Sofrendo da democratização, né? Sabe? Democratiza isso. E aí, o que eu costumo dizer no Aulon do Bem, não existe, além de não existir idade, não existe corpo ideal, não existe gênero, não existe diferença social e financeira. Então eu tenho no Aulon do Bem, porque você ganha, com o tempo você acaba ganhando muitas amigas, né? Eu tenho advogados, eu tenho jornalista, eu tenho médico, eu tenho profissional de limpeza, eu tenho empregada doméstica, porque eu falo, tudo isso fica do lado de fora da sala. Sim, muito legal. Então quando você entra, você é uma igual integração, não né? tem diferença, sabe? E isso eu acho muito importante. A pessoa se sentir incluída, né? Não tem essa separação. E eu acho muito cruel, sabe? Tudo muito cruel. A população, ela está envelhecendo. Você tem um número cada vez maior, né? Daqui a sei lá quantos anos você vai ter uma população idosa muito maior do que a população jovem. Sim. E não necessariamente com a mesma condição. Exatamente. Desde que eu vi a Lu com esse projeto, eu falei, cara, isso dá para potencializar sempre. Isso é a cara do Pod Idoso, porque o que a gente mais quer é dar luz para a pessoa idosa, é trazer a pessoa idosa para situações que ela não consegue mais entrar, que as pessoas não dão essa oportunidade, ela não tem esse senso de pertencimento. Elas Porque o idoso ele já é por si só invisível. Invisível, exatamente. Invisível. E uma questão, se você pudesse resumir numa frase, o que representa o balé aos 60 para você? O balé aos 60, para mim, representa uma mudança de vida e uma mudança de paradigma. Durante algum tempo, eu pensei que completar 60 anos seria meio que tá chegando no final, porque eu fiquei oficialmente idosa, mas não. Eu recomecei. Então, eu vivi bem até 60 e eu estou vivendo muito bem agora, depois dos 60. Então, completou 60 anos, começa de novo. Eu sou uma adolescente na terceira idade. Ai, gostei. Sensacional, gostei disso, que história, né? Inspiradora, Nossa, fiquei motivadora. muito feliz de trazer você aqui de verdade. Ai, Estamos muito felizes, tá? De verdade. Sabe o nosso carinho, nossa gratidão
por poder te ouvir aqui, pelo seu tempo de fala. Eu que agradeço. Quanto mais eu puder falar para... Olha que nós vamos levar você para os pessoas. congressos, hein? Exatamente. Onde você Vamos falar. falar. Você quer um brinde aqui? Congresso da UERJ. Ah, sim. Do envelhecimento, né? Que fala sobre o envelhecimento da pessoa idosa, sim. Isso é uma caneca. A nossa caneca aí do Pod Idoso. Essa é Todo mundo que vem quer levar a nossa caneca e eu falei, bom, vamos fazer que caneca. Legal, adorei. Casal de idosos aqui. O Ateliê Guinart, que nos presenteia isso aí. E ficou lindíssima a caneca. Não, adorei. É essa, né? Já tá levando igual. Nosso também do Ateliê Guinart. Que legal. Que legal, adorei. Lu, muito obrigada, de verdade. Você vai me ver no aulão. Ai, que maravilha. Você vai me ver no aulão, que a gente vai... Eu vou lá também, Você vai também, e você vai dançar. Você vai dançar. Vamos lá. Tá? Vai ser um prazer, uma honra. Nossa, sem dúvida. Vocês também estão convidados. Tá vendo aqui? Olha a produção, ó. Produção, vambora. Ai, Lu, muito obrigada mesmo. Amei, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado, tá? Gratidão. Foi muito bom. Foi maravilhoso. Nosso agradecimento a Lu Fernandes por inspirar tantas pessoas e acreditarem que nunca é tarde para recomeçar. Envelhecer não é abandonar sonhos, é descobrir que ainda existe tempo para criar novos sonhos. E o Balé aos 60 nos lembra que movimento é vida, convivência, saúde, alegria e também é uma forma de cuidado. E até o próximo episódio. Até.